a professora Rosejara Ramos, ex-presidente da autarquia de Facal e ex-secretária de Educação do nosso município. Agradecer em nome da comissão a sua presença, a importância de estar ouvindo hoje todos os gestores que passaram naquela autarquia, por ela também contribuir para o Limoeiro Prev, recolher as obrigações patronais e do servidor. Afirmar, como tem afirmado em todas as ouvidas, as pessoas que estão aqui vêm colaborar e ajudar a CPI a chegar aos números que deixaram de ser recolhidos ao Limoeiro Prev. Gostaria de, a primeira pergunta, fazer a professora Rosejara. Qual foi o período que ela assumiu a Facal e a data que iniciou a sua gestão e a data que saiu? Primeiramente, um bom dia a todos. Cumprimento o presidente da comissão, Dr. José Higino, os demais componentes, aos vereadores e ao público aqui presente. E gostaria também, Excelência, de parabenizar a sua atuação frente a esta CPI e agradecer, inclusive, a oportunidade de estarmos aqui prestando esclarecimentos, não só a esta casa, mas a todos os munícipes. E o agradecimento vem em razão e em função do tratamento, do zelo e do cuidado que Vossa Excelência teve com as informações prestadas em relação aos nomes de quem prestou serviço público ao município de Limoeiro. Pois, muitas vezes, as pessoas passam informações descabíveis e, nisto, tenta macular o nome de quem tem uma história construída no município. Então, eu escutei a todas entrevistas suas e elogio a sua postura. E acredito que com a CPI, muitos, inclusive legisladores, utilizarão, né, a performance, a condução dos trabalhos com maior competência e excelência naquilo que exercem. Gostaria, inclusive, de iniciar dizendo sobre a minha atuação no município de Limoeiro como secretária de Educação, e esclarecer que eu não tenho o cargo de presidente da autarquia. Eu tenho a portaria de secretária de Educação do município de Limoeiro, respondendo pela presidência da autarquia. Então, muita gente até pensava que eu tinha 2 cargos. Eu não tinha 2 cargos, eu tinha um único cargo, e como secretária eu respondia pela autarquia. Essa decisão de ser secretária e responder pela autarquia vem com base também na Lei 93/94/96, no que tange as divisões de níveis educacionais no Brasil, no sistema de educação brasileiro, que tem da educação infantil, o ensino fundamental como educação básica, que vai até o ensino médio, e a educação superior. Como Limoeiro tinha o ensino superior, e o prefeito Ricardo, considerando a contribuição que eu poderia dar na autarquia, por ter participado como coordenadora executiva do FNDE, transitei no MEC, e aí eu poderia, de certa forma, trazer algum benefício para a instituição. Eu não recebi nenhum salário, eu quero que conste aí, pela autarquia de ensino superior. Eu prestei os serviços e representei uma economia ao município de Limoeiro, onde cumpri com todos os meus horários, das 7 da manhã
até às 17, às vezes 18 horas na Secretaria de Educação, de lá saindo para a autarquia, onde religiosamente eu cumpri os horários das 18h30 às 22, 22h30, sem receber um tostão. Então, eu gostaria de fazer essas considerações. Iniciei o meu mandato de 2 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2016. Pode repetir, por favor? Pode repetir? 2 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2016. Se quiser fazer um resumo dos trabalhos e depois fazer a pergunta. Eu gostaria que iniciassem as perguntas e nas perguntas eu discorrerei com base na documentação que eu aqui apresento. Tudo bem. Gostaríamos de saber que quando assumiu a presidência da autarquia, acumulando com a Secretaria de Educação, mas assumiu em 2013, quando assumiu, ficou algum débito de servidor ou patronal da gestão anterior sua? Não, na época da transição, a professora Matilde, junto com Andréa, que respondia já pela presidência, me passava os dados e não houve débito nem da parte patronal, nem do servidor, sobretudo do servidor. Até porque o fundo foi iniciado em 2011, setembro, então considera-se que 2012 era um ano ainda que beneficiava muito essa questão dos repasses, porque já causava um impacto de economia na alíquota a ser cobrada diferencialmente entre a Previdência Social, INSS, e o que estava se implantando no município de Limoeiro. Houve, ao iniciar a sua gestão, houve falta de repasse na parte patronal e na parte do servidor? Da minha? Sim. Veja só, eu vou discorrer agora com base nos dados já apresentados pelo contador Ivaldeci e também por todo o histórico da autarquia. Eu diria o seguinte, que é preciso se considerar alguns pontos referencialmente históricos e contábeis de uma autarquia de ensino superior. Quero registrar, sobretudo, que todas as informações que eu estou prestando aqui, neste momento, eu as prestei na equipe de transição no início de dezembro de 2016, onde estavam presentes o atual contador do município de Limoeiro, o atual presidente da autarquia, Luiz Carlos, o ex-secretário de Educação, Robério, e o senhor Jackson. Com a minha equipe, nós passávamos todas as informações e fazíamos o acerto de contas entre a parte contábil da autarquia e a parte contábil da nova gestão. Posteriormente, na Secretaria de Educação, em reunião com o atual secretário de Administração do município e o atual vice-prefeito, Marcelo Mota, eu escutava, na presença de Fábio André e Fabiana,
o destaque de que a FACAL estava sendo a instituição, do ponto de vista mais saneada financeiramente, considerando a falta de gastos excessivos. E, posteriormente, na reunião que o atual presidente da autarquia fez em 2017, no mês de fevereiro, com todos os funcionários daquela casa, registrado ao vivo pelo Veras Vídeo, nós temos os esclarecimentos do presidente Luiz Carlos, que atesta. Eu peguei a autarquia dentro de uma situação que me falaram ter uma situação difícil, mas hoje vejo que está numa situação bem melhor do que eu imaginava, que significava que reconhecia que a autarquia estava tendo fôlego financeiro para efetuar os pagamentos das despesas ali deixadas. Também no momento da transição, no dia 29 de dezembro de 2016, foram entregues ao senhor Alexandre Barros, ex-diretor da autarquia, e também Luiz Carlos, que se fazia presente, né, já assumindo praticamente a posição de atual presidente, todas essas informações, inclusive com os livros de dívida ativa do período de 2001 a 2009, 2010 a 2014, 2015 a 2016. As despesas efetuadas, né? A lei que alterou o plano de cargos e salários, a pasta de lei, a listagem dos débitos de 2013 a 2016, o cômputo das receitas a entrar até 10 de janeiro de 2017. Assinados pelos mesmos, e os anexos são todos esses que eles receberam também. Aqui, nós deixávamos claro que nós tínhamos alíquotas do fundo financeiro a recolher e a saldar, do ponto de vista patronal, porque do servidor representava a proporção indébita. E aí nós tínhamos o zelo e o cuidado de não fazermos tal prática. Então, para o fundo financeiro, todos os valores correspondentes aos servidores eram devidamente recolhidos e repassados. Na patronal, houve, sim, débitos que nós não conseguíamos saldar. Isso muito mais nos anos de 2014. E vou justificar por quê. Em 2011, a professora Matilde, numa tentativa de salvar a autarquia, e é preciso dizer e registrar isso, né? Nós temos 13 autarquias no estado de Pernambuco. Todas as 13 autarquias, elas caminham com dificuldades financeiras. Por quê? Porque, por ter uma natureza híbrida, juridicamente falando, ela é pública e é privada. Ela não recebe, periodicamente, recursos de nenhum órgão, nem estadual, nem federal. Ela sobrevive das mensalidades pagas pelos alunos. E esses alunos que estão matriculados nas autarquias, na sua grande maioria, são de baixa renda. E são contemplados com descontos e bolsas de estudos. Então, era e continua sendo uma realidade financeira bem difícil do ponto de vista contábil. Mas a professora Matilde conseguiu, mesmo com essas dificuldades, porque a autarquia, que está com 45 anos, só tinha um curso de administração de empresas. E na gestão de Matilde, conseguiu aumentar para mais 4 cursos: matemática, física, ciências contábeis e pedagogia. A faculdade, a autarquia, começou a funcionar com 5 cursos. Com isso, entre 2009 a 2012, foi-se tendo um novo fôlego. Não foi o suficiente para suplantar as dificuldades da mesma. Mas já era um outro público que estava ingressando. Para quem só tinha um curso, passa a ter 5, entra mais receita. No ano de 2011, o governo do Estado, através do antigo governador falecido, Eduardo Campos, criou um programa chamado ProUP, que era um programa voltado para subsidiar as mensalidades dos alunos das autarquias, tipo o ProUni, né? E aí
deu um fôlego, foi uma iniciativa muito boa, considerada por todos os presidentes de autarquias como algo muito positivo, e que até Eduardo Campos era honrado, esses repasses, né? Fidedignamente esses repasses chegavam. A faculdade, ela possuía 220 alunos, numa totalidade de 600 alunos, ela tinha 220 alunos financiados pelo ProUP. O que significa dizer que, trimestralmente, o governo do Estado repassava os valores correspondentes a esses alunos, que davam uma receita entre 60 a 70 mil reais. Né? Por quê? Porque eles não pagavam o valor integral da mensalidade. Por exemplo, se o curso de administração custasse para qualquer aluno 350, 360 reais, o governo do Estado não pagava os 350 reais, pagava 250. Mas já era um compromisso sério, porque com o índice de inadimplência que nós tínhamos, era melhor ter os 250 do que os 360. Então, nós tínhamos 220 alunos cadastrados no ProUP. E isso, em 2011, fez com que a faculdade, eu digo isso porque eu participei da transição dela para mim, e eu não perco dados contábeis. Eu acho que a gente tem que ter a responsabilidade técnica, é fundamental para que a gente possa não perder os dados que venham a contribuir para um desfecho propositivo e final para a compreensão. E aí, a faculdade começou a respirar, não só de Limoeiro, mas as 13. Era muito elogiado esse programa pelos presidentes da autarquia. Contudo, após a saída de Eduardo Campos do governo e Paulo Câmara assumindo, as autarquias quase que fecham as suas portas. Por quê? Deixaram de repassar os valores correspondentes ao que era devido às autarquias. Então, eu peguei essa época e foi muito difícil, porque tinha meses que a gente esperava receber o dinheiro e não vinha. E eu tinha que sentar e decidir o que eu queria pagar, porque eu não poderia deixar de pagar, como algumas autarquias fizeram, a folha de pagamento dos profissionais, porque se eu deixasse de pagar a folha de pagamento dos professores, as atividades paralisariam. Então, eu já não tinha o dinheiro do ProUP, eu não teria o dinheiro também dos alunos pagantes. Então, nessa tentativa, a gente via o que era possível e legal fazer. E o que era legal era, repassa-se as alíquotas do fundo de financeiro, porque todos os funcionários da autarquia são efetivos e eram antes do Limoprev, então fundo financeiro. Então, já repassavam, a gente passava todo mês, sem atrasos. E o patronal, por ser um dispositivo legal, juridicamente legal, a gente realmente deixava retardar, aguardando o repasse das alíquotas do ProUP. Só o que acontecia? Passava-se 3 meses, 6 meses, 8 meses, e o seu respirador não vinha. Então, você fica sem alternativa. Para comprovação disso que eu estou dizendo, para não dizer que eu estou inventando, está aqui. Autarquias protestam contra atraso em bolsas do ProUP, postado em Magno Martins, 16h46, em 2013. UOL, menu Assine JC. Atraso no ProUP desde setembro deixa professores sem salários. Presidentes de autarquias não foram recebidos no Palácio do Campo da Princesa para tratar de atrasos no ProUP. Governo sem data, procurado pelo JC, a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado confirmou que o último pagamento do ProUP foi feito no mês de agosto, mas não adiantou nenhuma data de pagamento. Como é que a gente trabalhava assim? Sonho de bolsistas, JC Online, sonho de bolsistas do ProUP ameaçado por falta de pagamento do Estado. Autarquias estão sem receber verba do governo há 3 meses. Alunos temem que isso comprometa a sua formatura. Nem mais.
As autarquias em tempo de crise, esse é Carlos Brito. Crise é oportunidade, o caso do ProUP, a crise econômica, tanto no setor público quanto no privado, chegou às autarquias municipais de ensino. Há meses que o governo não repassa regularmente a verba referente à bolsa do ProUP. E o Estado está há 4 meses sem pagar bolsas do ProUP. Há cerca de um ano, 12 mil estudantes beneficiados com bolsas do programa Universidade de Todos, do Estado de Pernambuco, parceria do governo estadual e as 3 autarquias, com a redução de 4 mil bolsas, além de não pagar, ainda reduziu 4 mil bolsas em 2015. Hoje, 8 mil alunos ainda beneficiados pelo programa estão aflitos com o atraso no repasse de bolsas. Presidente da FACAP critica governo Paulo Câmara por atraso em repasse do ProUP e faz alerta, esse era o de Petrolina. Sem repasse da verba do ProUP, a ESA atrasa salários de professores e servidores, isso em 2011. Professores do Cevasp denuncia casos decorrentes de atrasos em repasse das 3 autarquias educacionais pelo governo de Pernambuco. Enfim. Todas as autarquias estavam prestes a fechar por conta do gargalo financeiro de não acompanhamento e a gente ter que pagar a conta, manter esses alunos em sala. Cada aluno, em cada período, corresponde a 6 disciplinas. 6 disciplinas, em tese, são 6 professores. Multiplique isso e aí vocês têm o saldo, né? Além disso, com base nesse agravante todo, que já estava impetrado e foram recorrentes, nós tivemos várias reuniões no Palácio do Campo das Princesas sem recebermos. Na Secretaria de Ciência e Tecnologia, onde a secretaria atual, inclusive ela é atual, dizia a todos os presidentes que se dependesse dela, esses recursos não passariam, não seriam mais repassados para... De maneira que eu terminei minha gestão em dezembro de 2016, né, com esse saldo financeiro a receber. E havia o comprometimento do governo do Estado de repassar em janeiro. Ou seja, nós teríamos uma receita a entrar. Ok? Além dessa receita a entrar, até 10 de janeiro, eu preciso ressaltar que dezembro é um período de fechamento letivo da autarquia de ensino superior. A maioria dos alunos fecham suas notas no período entre 26, 27 e 28 de dezembro. Eles deixam para fazer renovação de matrícula, quitação dos débitos das mensalidades atrasadas no ano subsequente. Como a matrícula e as mensalidades iriam até o dia 10 de cada mês, concebe-se que ainda dentro da nossa gestão, 10 de janeiro de 2017, entraria uma receita de mais de 2 milhões. Fora os débitos inscritos na dívida ativa, decorridos da inadimplência de alunos, protestadas, registradas, né? E todos esses alunos foram negativados. Eu tenho todas as fichas fotografadas, né? Então, nós repassamos a receita que essa nova gestão teria no decorrer dos 10 dias de janeiro. Saí despreocupada, por quê? Porque nós tínhamos receita a receber do governo do Estado, dos alunos que fariam as matrículas, isso adimplentes e inadimplentes, para ir para o outro ano, tinha que fazer a matrícula, dos alunos inadimplentes, dos negativados. A receita talvez deu essa fala do Luiz Carlos, da abertura com os professores, que uma realidade que pensou que estava ruim, estava boa, graças a Deus. E realmente estava boa. Nós tivemos, diante de todo esse quadro, eu preciso registrar isso, que a autarquia vinha aceleradamente decrescendo a sua receita em número de alunos. Nós tínhamos de 700 alunos, a gente caía
para 600, de 600 caía para 500, e do jeito que ia, fecharia as portas. Nada absolutamente cai do céu. Só chuva. É preciso trabalho e iniciativa. Ela cumpriu a iniciativa dela junto com seus pares, foi atrás de novos cursos, que deu um respirador, mas que não foi suficiente. Nós fomos atrás de trazer um curso que viesse viabilizar uma oxigenação financeira para a autarquia. Foram dias, meses, noites, madrugadas adentro, sem pagar ninguém para fazer um projeto. Nós fizemos o projeto de próprio punho do curso de Direito, com a iniciativa de querer oxigenar a autarquia. Não adianta trazer mais, está superado, está saturado esse público. Licenciatura não dá mais em canto nenhum. A gente tinha que trazer um curso novo. E aí a gente foi, batalhamos, concorremos com o Goiânia, Polo da Jeep, da Hemobras, e nós conseguimos trazer o curso de Direito para Limoeiro. Foi um grande diferencial. Não bebi da água, porque começou a funcionar as primeiras turmas, isso na luta, no braço, em setembro de 2015. Formamos as 2 primeiras turmas com 100 alunos matriculados. Vim para esta casa, apresentei as dificuldades de gerenciar uma autarquia, pedi clareza aos vereadores, legisladores. Não mandem, não peçam bolsas. Valorizem e façam essa autarquia crescer, que é patrimônio histórico de Limoeiro. Minha cabeça foi pedida inúmeras vezes por não aceitar os pedidos de bolsas integrais, provindas de cartinhas, bilhetes de vereadores dessa casa. Combati. Não pode. Existe uma lei de bolsa social, da época de Luiz Raimundo, 2010, que a gente procurava cumprir na íntegra. Criei um checklist, tinha que apresentar conta de água, conta de luz, baixa renda, para poder a gente checar a informação e poder dar. Mas vim a esta casa pedir para a lei de aprovação do curso não conceder desconto nem bolsa, porque era a ressuscitação da autarquia. Não tinha outro caminho. Já que a gente conseguiu o curso, ajude-nos a governar. É a hora da gente ressuscitar financeiramente. Nós fizemos uma pesquisa de mercado e colocamos o valor de R$600 por aluno. Quem pagasse até o dia 10, pagava 550. Considerávamos que já era um desconto, já era um benefício para um curso desse porte. E aí, a gente começou a respirar um pouco. Mas para fazer o curso, não basta só o projeto. Tem que honrar com algumas exigências do Conselho Estadual de Educação. E aí vem os investimentos que tivemos que fazer. Mesmo sem dinheiro. E aí vem os atrasos na patronal. Porque eu tinha que fazer algo que desse continuidade para a eternidade. Quem é gestor tem que pensar isso. E aí a gente teve que fazer a mudança da biblioteca, que antes funcionava na biblioteca, no prédio da Biblioteca Municipal de Limoeiro, perto de um bar. Por exigência do Conselho, tinha que estar mais próxima da autarquia e era considerado um local impróprio. A gente fez, modificamos o lado, e hoje ainda funciona lá. O prédio que nós ocupamos e alugamos teve um investimento financeiro, porque nós compramos mobiliário novo, adequamos a uma realidade mínima dentro dos padrões mínimos exigidos, climatizamos, informatizamos, criamos mais 4 salas para poder atender, porque antes se pagava aluguel em outros espaços. Criamos mais 4 salas no prédio, climatizamos para funcionar a pedagogia. Fizemos melhorias no auditório. Matilde já tinha climatizado, a gente pôs todas as cadeiras novas e o sistema de som, mais pintura.
Fizemos melhoria nos banheiros, não conseguimos dar acessibilidade ainda, porque o problema mais sério que era combatido pelo Conselho Estadual, eu peço para explanar tudo, para entender, e que sirva para que esta casa apoie as novas gestões, a atual e as posteriores, porque precisa entender, precisa ter esse olhar. Nós tínhamos um problema muito sério, que era a energia elétrica. O prédio tinha a hora que, como todas as salas eram climatizadas e a parte elétrica era antiga, ela não segurava por muito tempo os volts, a voltagem elétrica. Então, dava-se um colapso e ela apagava. Trouxemos pessoas para analisar e Jailson, da Casmatel, veio e disse, olha, esse projeto junto à CELP, tem que ser pago junto à CELP, é a colocação de um transformador inicialmente. Não coloque elevador, se viu até de respaldo técnico para o conselho que exigia acessibilidade. Se você colocar o elevador simplesmente para constar, ele não vai funcionar, ele vai ficar no meio, porque não tem capacidade elétrica para puxar. Precisa de um transformador. E nós pagamos o projeto orçado em 45 mil foram pagos. E hoje tem lá o transformador. Se faltar energia, falta, porque Limoeiro falta tudo. Mas tem um transformador geral, foi a gestão que colocou. Posteriormente, pensávamos em fazer toda a reforma elétrica, porque se inventar de fazer, colocar elevador, sem fazer a reforma geral, não vai funcionar. Vai servir de vitrine, mas de funcionamento não. E aí, nós colocamos também um transformador. Exigia que nós comprássemos, pelo menos, as obras bibliográficas dos 2 primeiros períodos do curso de Direito. Caríssimos, os livros são caríssimos. 5 livros de cada título. Montamos, colocamos lá. Laboratório de informática, tínhamos máquinas obsoletas. Consegui conveniar com o Ministério da Educação, as maquinazinhas amarelas, que ainda hoje estão lá, foram da nossa gestão. 20 computadores novos, interligados ao sistema MEC. E por aí vai. Ar-condicionados, tudo tivemos que ter. Isso está constando. Todas as receitas e despesas que vocês acham que tiveram acesso. Eu tenho comigo também. De maneira que, onde é que eu quero chegar? Diante de um quadro como este, o gestor não tem muito o que fazer. Ele precisa trabalhar, como diz Mário Sérgio Cortella, faça o teu melhor na condição que você tem. Enquanto você não tem condições melhores para fazer, melhor ainda. Então, eu fiz o que era melhor nas condições que eu tinha. E as condições financeiras que nós tínhamos não eram propícias. Mas eu não cruzei os braços, nem a minha equipe. Nós fomos à luta e fomos atrás de algo que desse sustentabilidade. Não era algo qualquer, era um curso que viesse oxigenar. Depois, houve aquele problema no Limoprev e o Ministério Público foi acionado, de maneira que ele nos chamou todos para uma reunião. Doutor Munir, eu tenho aqui, do Ministério Público. E doutor Munir, o atual procurador desta casa, doutor José Edson, era da prefeitura, foi convocado. O presidente desta casa, que era doutor José Félix, foi convocado. O prefeito, o controlador interno, o contador, a presidente do Limoprev, todos nós reunidos lá com o doutor Munir. Quero deixar muito claro que eu fico muito tranquila em relação às informações aqui prestadas, porque eu prestei para a transição, para a atual gestão, com documentos, com testemunhos, com assinatura. E prestei lá, doutor Munir, também. E quero dizer que eu não me envergonho. Pelos locais que eu passei, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu sempre deixei marcas e marcos como servidora pública. E não seria dessa vez que eu teria meu nome maculado. Porque eu sempre tive a honestidade, o bom servir,
a competência que eu sempre persegui e a austeridade no regir. E quem julgar, primeiramente, como diz Clarice Lispector, calce os meus sapatos e percorra o caminho que eu percorri, porque eu olho para trás e não me envergonho absolutamente de nada do que eu fiz. Tenho serviços prestados, sobretudo a Limoeiro. E por onde eu passei, a minha vontade sempre foi contribuir. Vossa Excelência sabe disso porque me acompanhou há alguns anos. Pois bem, em Doutor Munir, débito não é desvio. Porque muitos locutores sensacionalistas chegaram, porque o fulano de tal, naquela casa, me deu tal valor, e Facal deve tanto. Débito não é desvio. E deve honrar seu compromisso quem tem caráter e tem moral. Eu ando nas ruas de Limoeiro, desde os meus teus anos, com a cabeça erguida, porque nunca devi um tostão a ninguém. Sempre tive meu nome limpo. Então, débito, a instituição deveu na minha gestão. Mas roubo não teve. E desafio qualquer um a apresentar. Porque falar, se fala. Se provar, é diferente. Em Doutor Munir, ele nos chamava para saber a realidade de cada instituição. E eu quero aqui deixar isso registrado para vocês, legisladores. Eu acho que é importante contribuir com a informação, por isso que aqui eu trago. Quando se tratava da autarquia, Dr. Munir pediu todas as leis existentes na autarquia. E havia uma inconsistência que talvez muitos presidentes nem se ateram ao fato. Não existia a lei de criação institucional da autarquia. Existia uma lei de instituição da faculdade de administração. Isso era terrível. E nós corremos atrás para legalizar, porque as autarquias só poderiam existir antes da promulgação da Constituição. A lei dava nome da autarquia e aí, legitimamente, não se configurava essa criação. Mas a gente usou a lei da criação da faculdade de administração para tornar legítima a criação da autarquia. Depois, o Dr. Munir pediu, considerando, ele dizia assim, mas, presidente, por que tantos contratos? Eu dizia assim, Dr. Munir, eu trouxe aqui a parte contábil para que o senhor perceba. Os contratos é um remédio paliativo para a autarquia. Por quê? Os custos eles estão surgindo para fazê-la respirar, manter o pulmão funcionando. Mas não respondem, doutor. Se nós fizermos concurso e colocarmos todos esses contratos para dentro, a autarquia fecha as portas. Fecha mesmo. Registre-se isso aí. Fecha mesmo. Então, nós temos que fazer isso, porque o contrato era até 6 meses, era contrato de 6 meses, renovados depois, então dava um respirador. E se fosse efetivo, não existia isso. E ele aí via e disse assim, e onde estão os efetivos? Eu quero que você me apresente os efetivos, sobretudo professores, e eu quero chamar a atenção novamente desta casa. Eu quero que você me apresente a relação dos professores efetivos. Todos os efetivos, são 8 professores efetivos naquela casa. E eles são todos do fundo financeiro. Porque o último concurso, tu lembras? Foi 2008, né? Parece. Ou foi 2008, ou foi 2009, né? E aí, os professores, eles submetiam-se a concurso pela autarquia. Cuidado, que a mantenedora, é preciso entendimento. Tem gente aí pensando coisas escabrosas. A mantenedora é a autarquia de ensino superior. Todos os órgãos trabalham com a mantenedora. As mantidas são a Faculdade de Ciências Aplicadas, mantidas por quem? Pela mantenedora. E a Faculdade de Ciências Jurídicas, de Limoeiro. Mas o professor não é da faculdade, o professor é da autarquia, porque quem mantém, quem paga, é a autarquia. Então, os professores
daquela casa, os 8, quando eles prestaram concurso para uma disciplina, mas ele prestou dentro da área dele. Por exemplo, eu prestei para direito familiar, mas eu prestei dentro do curso de administração direito. O que era que acontecia? Todos esses professores absolviam, isso acontece dentro das unidades escolares, do ensino básico até ensino médio. O professor faz para a língua portuguesa, quando depois ele está dando educação artística, ele está dando religião, para complemento da sua carga horária, que é legítimo. E aí o professor, ele começou, os professores efetivos, a terem outras disciplinas dentro da sua área. E doutor Muniz mandou ramificar isso, eu tenho um documento, nome a nome, as disciplinas que tinha. Ele disse, professor, eu percebo uma coisa. E graças a Deus que ele percebeu. E eu quero que vocês, legisladores, percebam e ajudem também a classe de professores da autarquia. Professor, o que é que acontece? O professor fulano, ele no ano de 2013, começou com 2 disciplinas. No primeiro semestre. No segundo semestre, ele foi para 4 disciplinas. No ano subsequente, ele cai para 1 disciplina. Isso dá uma oscilação no fundo. Porque a contribuição é de acordo com o vencimento do professor. Isso está dando uma oscilação no fundo. Então, ao invés de estar restituindo para o fundo, está sendo pago para o contrato e ir para a Previdência Social. Por que a senhora não determina, já que vai ter a reestruturação, um teto mínimo e um teto máximo para os professores efetivos? O que seria 5 disciplinas no mínimo e 7 disciplinas no máximo, para que a contribuição fosse uma única. Para que no final da aposentadoria deles, eles fossem honrados. E também porque esse professor, coitado, ele não podia fazer financiamento nenhum, porque ele era instável, o salário deles. Então, por isso que eu peço a vocês, legisladores, para observar isso. E tentar manter. Por que eu estou pedindo isso? Estou pedindo porque eu vi essa lei 2.361 de 2017, que altera a lei municipal 2.342 e dá outras providências, já no governo de Joãozinho, no artigo 3º, que revogou tudo. Revogou tudo. Inclusive, os estatutos, eu nunca vi isso na minha vida. A gente reformula o estatuto, a gente não revoga o estatuto. A instituição ficou sem estatuto, ela estava passível de descredenciamento nos órgãos fiscalizadores. Que a escola, para funcionar, precisa ter o seu regimento. E ficou 90 dias. Não sei se já fizeram o outro. Depois, eu não tive a autonomia que foi dada no artigo 5º, aprovado pelos legisladores daqui. Eu não tive essa autonomia, porque senão eu saía presa. Fica a autarquia de ensino superior Limoeiro autorizada a efetuar a negociação de débitos provenientes de mensalidade do corpo discente, que se encontra em atraso até 31/12/2016, em até 36 parcelas, com descontos das multas, juros de mora e correções. Sonegação de receita. Eu seria pega. Eu não tive essa autonomia. O executivo deu essa autonomia. Então, entrou receita, mais essas, porque o aluno inadimplente, que devia 10 mil, teve juros, correções abolidas, vai pagar o quê? 2 mil. Quem não quer? Mas eu não podia fazer isso. Aprendi com a irmã Gabriela Andache, alemã. Caridade você faz com o que é seu, com o público não. O que é do público, a gente fiscaliza, a gente controla. Quer fazer caridade, tire do seu bolso. Como eu fiz, muitas vezes. E não do que é público. Do público, a gente tem a obrigação, dentro dos princípios da administração pública, da moralidade, da impessoalidade, de fazermos o que é certo. No mais, eu vou repetir aqui as informações que vocês já têm, do ponto de vista contábil,
que foram dadas pelo contador Ivaldeci e que foram repassadas num acerto de contas da consultoria que mantinha a FACAL, a forma contábil, que era o irmão de Ivaldeci, com o atual contador da prefeitura. No período de 2011 a 2016, aí nós temos. A lei da Previdência foi instituída em setembro de 2011. Deu-se o período da noventena. Setembro, outubro, novembro. Em dezembro, iniciou-se o regime de previdência próprio. No caso da autarquia, nós tínhamos fundo financeiro, porque todos os servidores antecediam o período da instituição do fundo. Das obrigações patrimoniais de 2011 a 2016, nós tivemos o correspondente ao valor apropriado de R$ 392.248,40. Recolhimento como obrigações patrimoniais foram repassados R$ 243.671,96. De modo que ficou a diferença de R$ 148.576,44. Esta diferença encontra-se parcelada. Eu tenho aqui os 2 convênios assinados, que já ouvi e é verdade, não são 2 convênios, é um, e depois, ao reparcelar, ele se transforma num único. Que são o 000-978, 2015, com obrigações de dezembro de 2014 a novembro de 2015, e o reparcelamento de número 000-818, 2016, que tem o alcance de dezembro de 2014, veja, a setembro de 2016. Do servidor, o que foi apropriado, recolhido e repassado para o Limoprev foram R$ 360.022,20. De 2011 a 2016, recolheu-se e pagou a Limoprev R$ 354.099,75. A diferença de R$ 5.922,45 tem vencimento das obrigações no dia 10. Seria 10 de janeiro de 2017. A Receita ia entrar e teria-se como pagar. Em relação aos valores das parcelas, todas foram pagas religiosamente dentro dos prazos, conforme balanço contábil e registro. No mais, coloco-me à disposição para os esclarecimentos. Pronto, aqui estão os convênios que eu possuo, e também o relatório do RPS, que era recolhido de cada servidor. Após a explanação da gestão, a minha pergunta, que teve o parcelamento e um reparcelamento, isso, como você colocou. O primeiro parcelamento foi em 2015. Isso. Por conta de atrasos de patronal de 2014, eu acho. Isso, dezembro de 2014. Então, confirma que houve esse atraso, sim, e que houve um parcelamento. Sim. E no ano seguinte, em 2016, houve um reparcelamento, como isso, você colocou. Se houve um reparcelamento, houve de novo dificuldade de recolher, sim, a parte patronal. Sim, sim. Aí, por essa razão, exatamente, em 2016 teve que fazer, a gente diz um novo parcelamento, mas na realidade foi o reparcelamento. Exato. Porque o reparcelamento do que já existia, isso, somado a outros atrasos que houve nesse período. Perfeito. Aí houve o parcelamento de 2016. No parcelamento de 2015, pude informar assim, se houve, quantas parcelas foram pagas? Veja só, a autarquia possui uma consultoria contábil. Dentro da instituição tinha uma tesoureira responsável por esses trâmites, né? E tinha o procurador da autarquia, que quando nós fizemos a escolha, nós julgamos que era muito pertinente, doutor Juscelino, porque ele era contador e advogado ao mesmo tempo. E eu acumulava, gente. Eu saía a
acabada da Secretaria de Educação para cumprir o meu expediente. Eu confiava na equipe, vistoriava. Evidentemente que isso vocês vão encontrar dentro das emissões contábeis que vocês já possuem. Então, eu não tenho que memorizar tudo. Eu peguei o valor global, trouxe, mas acredito que esses valores vocês possuem no script contábil que vocês já têm para análise. Para encerrar esse assunto, no caso do parcelamento do atraso de parcelas patronais, só para registrar a confirmação de todo o depoimento aí já feito, na verdade, você confirma que a parte do servidor vocês cumpriram na sua gestão? Sim. Confirma? Confirmo. E da parte patronal, houve alguns atrasos em 2014 que Sim. foi legalmente parcelados através do parcelamento 0978-2015. Correto. Posterior esse parcelamento aprovado nessa casa, consequentemente, que isso pode ser depois que passa por esta casa, aí aconteceu de novo de ter que atrasar algumas Sim. outras parcelas, referente de 2015 a 2016. Isso. Aí no final de 2016 foi feito outro projeto de parcelamento, incluindo as parcelas não cumpridas. Sim. E com as parcelas não cumpridas do parcelamento de 2015 e alguns meses referente, não posso afirmar quantos aqui, mas alguns atrasos referente em 2015 e 2016. Aí juntaram esses valores e feito um novo parcelamento. Exato. Em 2016, do qual foi aprovado também por esta Casa Legislativa. Correto. Correto, perfeito. Então, eu gostaria só de registrar também que todas essas negociações, no termo de ajuste de conduta, junto ao junto ao Ministério Público, assinados aqui, ó. Doutor Munir, eu, o procurador, o prefeito, tudo que foi narrado aqui foi através de um termo de ajustamento de conduta do Ministério Público, e que eu tinha a obrigação de mandar mensalmente, eu trouxe só uma cópia, para o doutor Munir, o documento do pagamento da parcela do patronal e o recolhimento dos servidores. Por exemplo, vimos através do presente fornecer as informações solicitadas através do vosso ofício 189/2015, relativa à recomendação 001/2013 desta promotoria. Então, mensalmente, o Ministério Público recebia a comprovação do nosso honrar com a palavra e com a responsabilidade que nos... Em dezembro de 2016, ao concluir a gestão, tem como anotado, tem como informar quanto foi que deixou de débito, seja patronal, seja servidor? De débito é o que Valdeci coloca, né? Nós deixamos... Deixa-me ver aqui. R$148.576,44. Patronal? Patronal. Servidor? Servidor, a alíquota de 5.922, que nós teríamos até... Por exemplo, se eu compro um carro e meu vencimento é dia 10, se eu quiser pagar antes porque tenho dinheiro folgado, eu pago, mas a minha obrigação é no dia 10. Dizer quanto deixou em caixa? Pois bem, nós deixaríamos uma receita de 2.500.000. Receitas a receber. Essa receita, você diz que é provinda às inadimplências dos exatamente. Alunos. As matrículas, as mensalidades. Não, mas a matrícula seria do próximo ano. Sim, mas até o dia 10, porque o vencimento era dia 10. Não leva mal, no meu entendimento, são receitas da matrícula de 2017 referente a 2017. Mas veja só. Assim, as obrigações que teria que ser pagas até dia 10, eu entendo que tudo bem, mas resta a pagar. Sim, restos a pagar, mas eu considero o período letivo. Ora, se eu instituo a matrícula de 20 de dezembro e prorrogo até 10 de janeiro,
eu acredito, no meu entendimento, que está dentro de uma receita propensa a receber, tanto dentro do exercício, quanto extrapolar do exercício. Mas respeito a sua indagação. Posição nossa, que com isso a gente já deparamos aqui, sim, que a gestão atual disse que não foi pago em 2017, mas foi pago em 2018. Sim. Para nós, o exercício financeiro termina em 31 de dezembro. A mesma alegação que eu estou colocando, eu estou colocando com a atual gestão, que deixou compromisso de 2017 para pagar em 2018. Sim. Assim como nós não concordamos, a não ser que for pago até o dia 10. Correto. Com que é o prazo que tem. Agora, depois do dia 10, não é considerado. Agora, a receita é a mesma coisa, é o seguinte: o prefeito termina um mandato, aí quando é dia 10 do mês subsequente, já começa a chegar repasse. Sim. Então esse repasse, o prefeito vai dizer, eu deixei que você receber dia 10 um valor, no dia 20 de janeiro você vai receber outro, e no dia 30 você vai receber outro. Eu tenho entendimento que fecha o exercício financeiro em dezembro. Okay. Agora, aí eu entendi também que essa parte do servidor, que tem até o dia 10, não, isso aí está dentro da legislação. Agora, as receitas que vão receber, e no caso da FACAL, tudo que for receber de matrícula para o mês subsequente, o entendimento é de que isso era de 2018. Certo, mas o do governo do estado também, não é? Porque ele tinha meses e não pagou. Então, se ele pagou na virada do ano, em janeiro, era a receita que deveria ter entrado lá atrás, desde abril. Falou certo, deveria. Como não entrou, ele fecha para contar a contabilidade de dezembro e entra como um resto a receber, resto a pagar. Aí as ferramentas da contabilidade que eu não sou muito... É legal. Está dentro da legalidade. Mas assim, eu quero parabenizar, assim, mas quero passar, se algum vereador tem mais alguma pergunta a fazer. Todos os vereadores ficaram satisfeitos, não deixou nenhuma dúvida. Agradecer pelo esclarecimento, pedir, pode ficar registrado aqui o requerimento, alguns documentos de relatório que você tiver que possa nos ajudar a fechar todo o seu depoimento com os documentos contábeis. Nós agradecemos, se puder deixar conosco, se puder tirar a xerox, nós tiraremos. A Érica está aí disponível, é só entregar os documentos que você achar que vai ajudar e a chegar a esses números. Aí nós agradecemos em ajudar a CPI e buscar as informações. Agradecer a presença, pedir para as considerações finais e depois um tempinho para concluir e você rever, corrigir, que com certeza a professora gostaria de corrigir desde a sala de aula as provas, inclusive o seu depoimento. Dá uma olhada e encerrado a participação na comissão. Eu quero aqui agradecer a toda a comissão pela atenção, pelo respeito, a todos os presentes também, e me colocar sempre à disposição no que for necessário, como limoeirense nata, como servidora que peregrinei nessa caminhada com contribuições, né? E o meu desejo sempre é de fazer com que as coisas melhorem. Então, no que for possível e que essa filha de limoeiro possa colaborar, é só me requisitar e eu aqui estarei a auxiliar no que for necessário. Muito obrigada a todos. Obrigado também, em nome da comissão.